Amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus, nesse quinto dia em preparação espiritual para a oficina para os formadores da região sul, né? Os nossos três estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Meu nome é Miguel, eu participo do grupo de oração Leão de Judá, na Paróquia Catedral em Maringá, e atualmente estou como coordenador da renovação carismática no estado do Paraná. Então vamos, desde já, nessa solicitar, pedir, clamar para que realmente o Espírito Santo venha transformar as nossas vidas e os nossos corações pela poderosa intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Senhor nosso Deus, que cumulastes com os dons do Espírito Santo a Santíssima Virgem, que com os apóstolos estava em oração, concedei por sua intercessão, sejamos também cumulados com o mesmo Espírito, perseverantes na oração em íntima concórdia, e ofereçamos aos irmãos o bom anúncio da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse quinto dia nós vamos comentar rapidamente, nos preparar em cima dos dons carismáticos, a palavra de ciência e a palavra de sabedoria. São os que nós chamamos ali dentro dos dons da revelação, como o dom do discernimento dos espíritos, a palavra de ciência e a palavra de sabedoria. E para mim é algo muito importante, porque sendo da área da saúde, a gente vai ver que a palavra de ciência é como se fosse o diagnóstico. E a palavra de sabedoria é o tratamento. Então, nós vamos utilizar, e o Senhor nos capacita a usar esses carismas nos dias de hoje para diagnosticar e tratar muitas das enfermidades físicas, mentais, espirituais e de situações que estão acontecendo e que precisam de realmente uma solução. A palavra de ciência, nós vamos já observar que o carisma da palavra de ciência é uma revelação sobrenatural de algo que Deus conhece. E ele vai comunicar os fatos, acontecimentos, problemas, feridas ou qualquer outra matéria que não é de conhecimento daquela pessoa que reza, daquela pessoa que está orando, mas que é necessário saber naquele momento de oração pessoal ou comunitária, ou quando se reza por alguém, né, se impondo as mãos e rezando por um irmão, por uma irmã, porque todos os dons são para a edificação da igreja. Então é um dom gratuito do Espírito Santo. Como falei para vocês, o dom da ciência é o diagnóstico de Deus. Então o Espírito Santo revela uma situação, um fato, uma lembrança dolorosa relativa a acontecimentos passados ou presentes. Eu me lembro ainda lá, quando comecei a participar e se ouvi falar da palavra de ciência, quando de repente nós fomos rezar por uma pessoa, por um sacerdote, e a palavra de ciência foi o seguinte: é necessário, ele estava em cama, no leito, e é necessário que o Senhor perdoe a sua mãe. E essa palavra tocou profundamente, que ele falou assim: esse nosso Deus é fofoqueiro. Né? Ou seja, Deus revela um fato e que muitas vezes algumas doenças, alguns traumas, algumas coisas precisam ser libertas, e o Senhor revela então através desse dom, que é a palavra de ciência. Então faz com que não somente aquele que está orando, mas aquele que recebe essa palavra,
ele interprete e entenda aquilo que Deus quer falar com ele. E isso é muito sério, meus irmãos, porque quando nós falamos algo, por exemplo, a palavra galo, já ouvi isso, né, algumas vezes, palavra galo. Não é necessário se enfeitar muita coisa para se explicar. Ah, porque o galo saiu correndo. Não, não. A única coisa que apareceu foi a palavra galo. Fale a palavra galo. A pessoa que está recebendo a oração vai entender muito bem. E essa pessoa, no caso da palavra galo, é porque ela tinha batido a cabeça quando era pequena e teve um galo e um problema muito sério ali naquele momento. Então o Senhor vai curando. E é dessa forma esse diagnóstico que vai sendo descoberta aí a raiz de cada um dos problemas. Então, se a ciência, que é o desenvolvimento de aptidões naturais através de estudo, pesquisa, conhecimento, é diferente do dom infuso da ciência, que já foi falado para vocês, que é um dom crismal que ajuda a julgar a maneiras corretas as coisas criadas por Deus e as suas relações com Deus. E a palavra de ciência é uma revelação particular e momentânea sobre um fato singular e determinado. É uma revelação interior, compreensível para quem a recebe. Então nós vamos ver, meus irmãos, e muitas vezes a palavra de Deus vai manifestar esse dom, essa graça, né? Quando Jesus está conversando com a samaritana e fala, teve cinco maridos e não tem nenhum, né? Na verdade não tem nenhum. Então Deus vai revelando as coisas através da palavra de ciência. Assim como Pedro utilizou quando denunciou o roubo de Ananias e Safira. Então a palavra de ciência, um dom carismático que é também utilizado nos dias de hoje. Diagnóstico de Deus faz com que a pessoa penetre numa verdade, na raiz de um problema, sem esforço humano. Manifesta-se através de uma palavra, de uma frase, de uma imagem, uma visualização, sensação, o sentido. São atitudes cristãs que são importantes. O sigilo, a prudência, a sabedoria e o discernimento com esse irmão. E por final, a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria vai ser o tratamento, né? Vai ser o medicamento, vai ser o remédio, vai dar a direção, vai dar toda a terapêutica. Então, essa sabedoria que vem do Espírito Santo, ela ilumina o caminho, dá a direção certa, leva a decisão conforme a vontade de Deus. Ou seja, nos leva à santidade, a viver a santidade. E ela também vai se manifestar por uma palavra, por uma frase, por uma atitude, por uma ação. Nós temos aí a sabedoria humana, né? Através do esforço, do conhecimento, pelas ciências, há uma sabedoria humana, mas também há a sabedoria maligna, diabólica, a sabedoria divina, que é um dom também infuso do Espírito Santo para a santificação de sua vida pessoal, mas a palavra de sabedoria é um dom carismático do Espírito Santo, um dom gratuito de Deus para orientar situações concretas. Ela não depende de méritos pessoais, nem é fruto de dedução racional ou científica. É puramente graça de Deus. Meus irmãos, então, terapêutica, palavra de sabedoria, é o socorro de Deus nos momentos de crise, em momentos de dificuldade, de debate, de confusão, de situações de discussão. Ela vem realmente no momento correto, certo. Então, apropriada para testemunhar a presença de Deus nesses momentos difíceis. Então, o dom da sabedoria, ele revela como agir. Ela indica o remédio, ela indica o tratamento. Então nós vamos ver em algumas passagens na própria palavra de Deus, onde Jesus utiliza da palavra de sabedoria, como em Mateus, capítulo 10, versículos 5 ao 9, 5, né, e seguintes, onde ele dá instruções claras. Não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria, e diante as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Anunciai o reino que está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, e assim sucessivamente. Aqui em Mateus mesmo, no capítulo 11, nós vamos ver, né, uma sabedoria do Senhor para cada um de nós, principalmente nesses dias de hoje.
Vinde a mim, vós que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomarei meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, clamamos neste dia os dons da revelação, palavra de ciência, palavra de sabedoria. Vem Espírito Santo de Deus e derrama os vossos dons. Nós precisamos constantemente, na nossa oração pessoal, na nossa oração comunitária, no momento de estar orando pelos nossos irmãos, nós precisamos desses dons, esses dons que muitas vezes revelam a cura e que salvam e que libertam tantas pessoas que estão aprisionadas pelas situações do mundo, pelas situações do maligno. Por isso vem Espírito Santo de Deus e derrama sobre nós a palavra de ciência e palavra de sabedoria em abundância a todos os servos e participantes de grupos de oração de todo o nosso país, de todos os nossos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para vossas almas. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos encerrando o nosso momento de preparação espiritual para essa oficina da região sul, onde com Maria vamos clamar: ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficaste repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amanhã, o nosso sexto dia, nos encontramos na oficina de formação na região sul, lá no estado de Santa Catarina. Deus os abençoe.